Nós precisamos nos preparar para momentos difíceis, para situações complicadas. É preciso preparo. E nós estamos vivendo os momentos finais da história desse mundo. Sem dúvida nenhuma. Se você ainda não tem esta convicção, esta certeza, você precisa estudar as profecias. Você precisa conhecer aquilo que Deus revelou na sua palavra. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Não existe um sermão sem um verso bíblico. Isso é algo que eu ensino nos cursos de pregação e nós vamos ter um na nossa igreja em breve para os pregadores habituais e os novos pregadores da nossa igreja. Nós vamos ter um momento para estudarmos e aprendermos como preparar sermões e como apresentar uma mensagem. O sermão é uma mensagem bíblica. Não existe um sermão sem um texto bíblico. Se houver um sermão e a pessoa não utilizou um verso bíblico, então não é sermão, é uma palestra. A Bíblia, ela é a base do cristianismo. É a base da nossa igreja. É a base de tudo aquilo que cremos. Então, sem a Bíblia, não existe cristianismo, não existe igreja, não existe cristão. Esta semana nós estamos estudando um dos aspectos da base das nossas doutrinas, do nosso conhecimento, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Veja, se você é um cristão, existem muitos meios de desenvolver a espiritualidade. Primeiro, o que é espiritualidade? Muito simples. Se nós pegarmos esse livro e tentarmos encontrar a essência dele, a essência é Jesus. Da primeira página à última. Este livro é a história da guerra entre o bem e o mal nesse planeta. Apenas os 3 primeiros capítulos, nos 2 primeiros capítulos praticamente dele, não existe pecado. A história do pecado nesse mundo até as 2 últimas páginas, onde não existe mais pecado. Interessante, não é? Os 2 últimos capítulos de Apocalipse e os 2 primeiros de Gênesis. E Jesus é o centro de tudo isso. Agora, Jesus é Deus. Em 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Então esta história é uma história de amor. Porque é a história de Jesus. É a história de Deus salvando o ser humano. Então é uma história de amor. Amor só pode existir através de relacionamento. Por isso que Deus deu uma lei. E a lei que ele deu é a lei do amor, porque é a lei de Deus. Deus é amor, então é a lei do amor. Esta lei, Jesus resumiu em 2 partes. Ele disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. É o resumo da lei, é o resumo da Bíblia. Então, o que é espiritualidade? Espiritualidade é aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e praticar isso de coração. E aprender a amar o próximo como a si mesmo, de coração. É amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Quando a gente fala em crescimento espiritual, nós estamos falando em nos tornarmos mais semelhantes a Jesus em amor. No relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. O relacionamento com o próximo, ele vai ser um resultado do nosso relacionamento com Deus. Ele vai ser um reflexo da nossa relação com Deus. O tempo que nós passamos com Ele, da convivência com Jesus diária. E aí ela se reflete no amor ao próximo. E nós provamos que amamos a Deus amando ao próximo. João mesmo escreveu isso dizendo: como você pode dizer que ama um Deus que você não vê, se você não ama o próximo, teu irmão, que você vê? Então eu só provo que amo a Deus amando o próximo, na relação com o próximo. Então há uma relação vertical e uma relação horizontal de amor que prova que eu sou um cristão. Como eu desenvolvo o meu relacionamento com Deus? Há muitas maneiras, muitas formas, dezenas. E às vezes nós ouvimos de pastores, pregadores e pessoas entendidas na Bíblia, duas simplesmente.
Mas essas duas, elas são o começo, o princípio, a base, o que tem de mais simples, fácil e importante para você desenvolver o seu relacionamento com Deus. E você sabe do que eu estou falando, muito simples. É a oração e o estudo da Bíblia. Essas são as bases, é o começo da relação com Deus. Sem essas duas ferramentas que Deus deixou para nós, não há como desenvolver um relacionamento com Ele. Então nós começamos com a oração e o estudo da Bíblia. E há muitas outras maneiras de ter relacionamento com Deus, manter o relacionamento com Deus e crescer espiritualmente. Então eu tenho falado várias vezes sobre um seminário de crescimento espiritual, que é justamente aprender esses outros meios, outras formas e maneiras de desenvolver o crescimento espiritual ou a espiritualidade. O que é a espiritualidade? Amor no relacionamento com Deus e amor na relação com o próximo. Eu quero falar só um pouquinho hoje, refletirmos um pouquinho sobre o estudo da Bíblia. Não há cristão verdadeiro e genuíno que não leia e estude a Bíblia. Não existe. A pessoa pode dizer que é. Então você vai dizer assim para mim, mas então se nós pensarmos, a maioria dos cristãos do mundo não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. E o que sabem da Bíblia aprenderam de terceiros, que estudaram, ou que dizem que estudaram, que dizem que conhecem. Então, na minha maneira de ver, são cristãos da boca para fora. Porque o cristão verdadeiro ele precisa ter uma base, um fundamento, uma raiz sólida. E ela é feita através da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Isso aqui, um livro que não é como qualquer outro. Por quê? Porque segundo este mesmo livro, ele foi inspirado por Deus. Não foi ditado. Deus não chegou para os profetas e disse assim, escreva aí, Daniel. E aí foi ditando palavra por palavra. Não, não foi assim que foi feito. Moisés, João, Pedro, né, e tantos outros que escreveram. Ele inspirou as ideias. E através do próprio conhecimento do autor, e é por isso que há na Bíblia vocabulário diferente. Paulo era mais estudado, tinha um vocabulário mais profundo, escreveu 16 cartas no Novo Testamento, e aí nós encontramos muito material profundo. É difícil entender às vezes o que Paulo escreve. Pedro era um pescador, ele já tinha um vocabulário mais simples, uma linguagem mais simples, e assim por diante. Mas o que mais fascina na Bíblia é que ela não entra em contradição. São 66 livros, 40 autores, num período de 1.500, 1.600 anos, ela foi escrita. E a maioria deles não se conheceram, não se encontraram, não discutiram o que nós vamos escrever aqui. E não há contradição. Na Bíblia, nós temos livros históricos, nós temos livros de história, nós temos poesia, nós temos música, o livro de Salmos são cânticos, nós temos a letra. Nós temos profecia, vários livros de profecia. Nós temos os evangelhos relatando a vida de Jesus e seus ensinamentos. E assim por diante, é um livro de grande variedade. E é um livro muito profundo. A Bíblia, ela é como um campo aberto, onde existe um tesouro enterrado. Algumas pessoas caminham pelo campo e encontram pedrinhas na superfície e se contentam com elas. Mas aqueles que cavarem vão descobrir riquezas cada vez maiores, mais profundas e significativas para a sua vida. Quanto mais cavar, mais vai encontrar. Hoje, por exemplo, eu passei pelo menos 6 horas do dia, ou um pouco mais, estudando 22 versículos do Velho Testamento, para o meu curso de mestrado. 12 livros, 12 comentários bíblicos, estudando no Velho Testamento o livro de 2 Reis, um capítulo, 22 versículos, parte desse capítulo, e vocês não fazem ideia quantas coisas eu descobri para esse trabalho. Quanta informação, quanta coisa eu posso aplicar na minha vida e ensinar para as pessoas. Claro que nós não vamos gastar esse tempo todo e vamos nos dedicar a estudar a Bíblia dessa maneira, mas você precisa aprender alguns meios de pesquisa, de estudo, para que você aprenda, para que você conheça, para que você tire suas dúvidas. Leia pequenas partes do Novo Testamento, a história de Jesus. Faça perguntas para o texto. Tente entender o porquê. Por que Jesus disse isso? Por que ele fez isso? Por que ele foi desse lugar para aquele lugar?
Qual era o interesse dele? E há maneiras hoje, ferramentas na internet que você pode encontrar as respostas. Essa é uma maneira de fazer isso, mas outra maneira importante é você meditar a respeito daquilo que você leu. Se colocar na história que você acabou de ler. Lê-la novamente, imagine você dentro dela. Quais são seus sentimentos, suas emoções ao estar ali? Quando você terminar de ler dessa maneira e pensar a respeito disso, às vezes é difícil meditar e ficar pensando a respeito daquilo. Então eu aprendi com um pastor, mais de 20 anos atrás, e eu coloquei isso em prática. Faça o seguinte, terminou de ler uma história a respeito de Jesus, ali no Novo Testamento, no Evangelho, então escreva uma oração para Deus. Pegue um caderno, faça dele um diário. Todos os dias, quando você fizer o seu estudo da Bíblia e o seu momento de meditação, ao invés de orar, faça uma oração escrita e converse com Deus escrevendo no diário. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, em 1997, eu fui ali com o objetivo de aprender inglês. E logo eu aprendi essa técnica de estudar a Bíblia, meditar e falar com Deus. Por 2 anos, 2 cadernos, um para cada ano, eu por 2 anos, todos os dias, queria aprender o inglês, escrevia em inglês. E assim eu aprendi a escrever em inglês, mas fiz o meu devocional e aprendi muito na Bíblia. E escrevia ali, falando com Deus a respeito do que eu tinha acabado de ler. Vou te dar um exemplo. Quem sabe você vai colocar em prática e vai te ajudar no seu devocional. Pedro andando sobre as águas. Você lê a respeito daquilo, medita, pensa. Se coloque no lugar de Pedro. Diga para Jesus se você teria ou não coragem de andar nas águas. Como você se sentiria se isso acontecesse? Vai descrevendo e dizendo para ele. E ao pensar em Pedro afundando, você pode colocar: como eu sou parecido com Pedro. Muitas vezes eu vacilo, tiro os olhos de Jesus e eu sinto que eu estou afundando. Mas eu sempre sinto tua mão me resgatando, me trazendo de volta. Dessa maneira você pode desenvolver um relacionamento com Cristo, com Deus, através do estudo da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem poder. Nenhum outro livro no mundo transforma a vida das pessoas como a Bíblia. Porque nestas palavras há poder. É apenas um livro, com letras que se juntam de maneira organizada, formam palavras, frases e contêm ideias. Mas Deus abençoou os homens que escreveram estes livros da Bíblia com o seu Espírito. E o mesmo Espírito pode estar com você hoje, te ajudando a entender e interpretar. E ao entender e receber essa mensagem, ao aceitá-la, o poder de Deus vem à sua vida para transformar e mudar o seu coração. Concluindo, vamos a Mateus no capítulo 4. E aqui diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Nessa batalha, e a primeira que Jesus teve que enfrentar, face a face com o inimigo. Jesus foi tentado até aquele momento com 30 anos de idade. Jesus ali devia estar com 30 anos e 40 dias. Essa é uma teoria que eu tenho. E ali Satanás vem em pessoa para tentá-lo face a face, se fingindo ser um anjo de Deus. E Jesus tinha resposta para cada afirmação do inimigo. E a sua resposta começava com: está escrito na palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aqui está a arma para vencer qualquer batalha na vida. E se você aprender as promessas de Deus e colocá-las em prática, você vai ser uma pessoa vitoriosa. Você vai ter conquistas maravilhosas. Porque segundo o livro de Efésios, Paulo escreveu no capítulo 6, o cristão ele recebe uma armadura que Jesus conquistou para nós, com um capacete, uma couraça, com um escudo, um cinturão, botas e uma espada. E essa é a espada do Espírito, para você lutar e vencer cada batalha no dia a dia contra o inimigo. Para você vencer o seu eu, para você ser um conquistador de almas. Esta é a espada
que deve estar sempre bem afiada e você deve saber manejá-la muito bem. Que Deus abençoe você, que você possa gastar tempo diariamente no estudo da palavra de Deus, pois ela traz poder para a nossa vida.